Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, 10 de abril de 2023. Final de semana de feriado, sexta-feira santa, sexta da paixão, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Espero que na sua família tenha reinado a harmonia, a percepção, né? A consciência divina do Mestre Jesus sobre todos nós e que possamos, através dessa passagem, né? Que Páscoa significa passagem. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Mirella. Nós possamos trazer uma consciência maior de realmente olharmos para um novo tempo. Não que o novo tempo lá de fora venha trazer algo para nós. Não é nesse sentido. Mas sim no sentido de nós fazermos por nós mesmos. Então eu não preciso e nem devo ficar esperando algo do externo. Fora disso. Quando nós ficamos esperando algo do mundo, algo de alguém, algo de alguma coisa, nós nos colocamos numa postura, né, de infantil, de esperar que algo venha mágico, majestoso para nós. Então nós ficamos na ilusão. Quando nós ficamos nessa ilusão, nós perdemos efetivamente muito tempo e muita energia. E eu estou dizendo do tempo do relógio e do nosso tempo calculado de vida. Então, nós ficamos iludidos nas nossas elucubrações mentais, através das nossas crenças, através dos nossos desafios, através da nossa consciência ilusória mesmo, né? Bom dia, bom dia. E nós não avançamos. Então nós sempre, quando estamos nessa perspectiva, nós buscamos fórmulas mágicas, mantras que vão trazer resolução da nossa vida, né? Receitinha para como fazer tal coisa. Nesse lugar que a gente ocupa, nós vamos perder a essência do que é a nossa experiência aqui no planeta Terra. Então todos nós já sabemos que nós viemos para cá por algum motivo, por alguma intenção e principalmente para a evolução do nosso espírito. Então vamos supor que eu em um determinado tempo e espaço fui um padre, que fui mesmo, né? Fui um padre muito, eu não vou falar padre, eu vou falar religioso, porque eu não sei qual era a categoria da criatura, né? E ali eu utilizei do poder, eu me utilizei da influência, eu me utilizei do dinheiro, da empáfia, né? Daquele lugar, daquele poder, e massacrei com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu ego, com a minha dureza de alma e principalmente para aquilo que o período dessa vivência exigia e o cargo exigia. E aí eu tenho uma oportunidade, vamos pensar assim, de encarnar na Terra, no Brasil. Então eu venho lá de algum lugar lá, né? Período medieval, e venho e escolho encarnar no Brasil. Para o quê? Para que esse meu espírito, que já veio de outras experiências anteriores, ele também adquira, vamos pensar assim,
a humildade, a simplicidade, saber lidar com as adversidades, não ter acesso a poder nenhum. Então percebam que essas vivências de encarnações anteriores, elas trazem, né, informações e estão registradas nos nossos 7 corpos e principalmente no nosso eu superior. Quando todas as informações do meu eu superior que estão lá plasmadas, eles refletem diretamente aqui no meu eu inferior, aqui no meu corpo físico, na minha mente inconsciente. Então, o que acontece? Eu tenho memórias destes tempos, de alguma forma, de algum momento, nessa vida. Então, eu preciso me debruçar sobre o meu próprio processo de crescimento, de autoconhecimento e de melhoria enquanto espírito. Então, percebam que não é um mantra, não é uma receitinha básica, 7 passos para você identificar porque você não prospera financeiramente. Não são esses 7 passos que estão registrados lá no seu eu superior e que traz a informação para cá. Não são, sinto lhe dizer. Pode ter coisas que você se fala, eu tenho esse padrão, eu tenho esse, eu faço isso. Não, eu não faço isso. Mas não são os 7 passos. Não é a receita do bolo. O que faz a diferença, o que faz com que você saia deste lugar de menos, vamos pensar assim, é você mesma se reconhecer. É você mesma se conhecer e principalmente estar disposta, disponível a acessar a nossa caixa de Pandora, que é o nosso inconsciente. Então, por exemplo, todos nós temos o nosso sistema familiar, né? Nós não nascemos de um pé de alface e mesmo também o pé de alface também teve uma matriz, né? Concorda? Nós não nascemos num pé de alface. Então, quer dizer, nós temos pai e mãe, vovó dos 2 lados, tios e tudo mais. E que durante séculos e séculos e séculos, a gente tem uma média de 2.000 pessoas que vieram antes de nós para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, eu identifiquei ontem uma crença da minha família por parte de mãe de ser simples. Então, há um orgulho de ser simples. Porque nós somos simples. É melhor ser simples do que ser arrogante. Nós somos pobres, né? Então, existe um galardeão assim, né? Olha, eu sou humilde, eu sou simples. E eu lembrei de uma frase de uma tia minha que ela falava assim que frango a gente tem que comer tudo, até raspar o osso, né? Então você tem que pegar a coxa, vamos supor, com o osso e comer com a mão, porque não é para deixar nada. O que existe por trás disso? Além da simplicidade, vamos dizer assim, né? Que a gente não é rico, a gente não é fino, a gente come frango com a mão. Não tem isso, a gente não ouve em algumas famílias isso. Aqui não tem frescura, hein? Pode comer o frango com a mão. E nessa fala da minha tia, que eu me lembrei ontem, existe um padrão de escassez. Caramba, olha isso, né? Então, por mais que eu, Silvana, não faço isso comigo mesma, com os meus filhos, mas dentro do meu sistema familiar há essa crença. Vai que falta. Já ouviu, né, Mirella? Então, a gente faz isso mesmo.
Então, olha só. Então, por mais que eu não faça comigo, mas isso existe no meu sistema familiar. E tendo no meu sistema familiar, há também em mim, na minha biologia, nas minhas células, nas minhas moléculas, no meu inconsciente, que está registrado o padrão de ser simples, de ter pouco, da escassez, de ter que comer o frango com a mão para não perder nada. Olha isso. Então, por mais que eu não faça, isso está registrado em mim. E estando registrado em mim, vai estar na receitinha do Instagram? Não vai estar. Vai estar nos 7 passos para alcançar a prosperidade financeira? Também não vai estar. Vai estar no meu coração, na minha consciência, no meu inconsciente. Então, por isso que nós precisamos vasculhar o nosso interior. Vasculhar aquilo que nós estamos vivendo e muitas vezes revivendo e revivendo a mesma cena, o mesmo processo, a mesma dificuldade. Porque além da gente ter um padrão familiar, né? Bom dia, Tatinha. Além de nós termos um padrão familiar, nós temos no nosso inconsciente as informações registradas em níveis neurológicos. Então, eu preciso fazer alterações com relação a tudo que acontece aqui. E é via direta. Então, se eu não consigo avançar numa determinada situação, eu preciso me perguntar e vim com o meu caderninho, né? Eu pego o meu caderninho aqui e começo a escrever. Quando isso começou, quando foi a primeira vez que eu passei por tal situação. Ah, na minha infância aconteceu isso, aquilo. Ok. O que você aprendeu com isso? Como você pode? Como eu posso hoje fazer diferente? Ah, mas eu não consigo fazer diferente. Será que não consegue? Porque você já fez diferente. Você já fez diferente porque você tem 50% de pai e 50% mãe, correto? Ok, isso é biologia. Se a gente já fez algo diferente, então, por exemplo, a minha mãe, a maioria de nós, né, tem uma imagem de mãe e é pelo período histórico e social que elas eram muito dependentes e submissas. Então, todas elas tinham uma dedicação total aos filhos, à casa. Eu lembro da minha mãe encerando a casa. Eu lembro que quando a gente ia viajar em dezembro, a minha mãe erguia todos os móveis, as cadeiras para cima da mesa, limpava a casa inteira, lavava a cortina, encerava com aquela cera vermelha, passava enceradeiro, escovão, porque a casa ia ficar fechada 30 ou 45 dias. A casa estaria fechada para a gente viajar. Havia necessidade da minha mãe fazer tudo aquilo? Não. Mas ela fazia porque ela aprendeu que aquilo era o certo, que tinha que fazer isso. A Silvana hoje, quando vai viajar, ela confere, recolhe o lixo, não deixa a roupa para lavar, não deixa a louça para lavar, mas sai de viagem. A Silvana já tá fazendo diferente. Olha aí a Silvana, pior, então. Não precisa, hoje a gente já não tem mais piso para encerar. Então, quer dizer, a gente já fez algo diferente das nossas mães.
Se a sua mãe tem um padrão de submissão, de anulação de si mesma, né? Ela aprendeu isso. E se hoje ela está num papel de submissão, é porque ela não conhece, vamos pensar, uma perspectiva de que ela pode se libertar, que ela não tem que carregar ninguém, que ela não tem que carregar os pesos e que não tem que nada. Então nós, enquanto filhos e filhas, podemos dizer às nossas mães e aos nossos pais: olha, você pode fazer diferente. Olha, como eu disse para o meu pai agora, eu vou no hospital e você vai dar uma voltinha no parque, tomar um sol, fazer uma voltinha no parque, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Mas se eu não pego e não levo, não faz. Porque foi habituado a não fazer nada por si, a não se dar o direito. Então nós precisamos fazer muitas vezes o caminho com eles. Então nós já fizemos algo diferente. E quando então bate aquela sensação de que eu não dou conta, você já deu conta. Você já chegou até aqui. Você já fez muito mais. Olha, a minha filha, ela já está há 6 anos, o primeiro momento, morando em Portugal, fez a graduação e o mestrado em Portugal, agora está de novo lá 1 ano, daqui a pouco 1 ano e meio, né? Então, ela já fez muito mais do que eu. Então, nós vamos fazendo muito mais. E quando bate esse desespero, esse conflito, esse sentimento de derrota, nós precisamos nos lembrar de onde nós viemos, colocarmos os nossos pais atrás de nós, dando suporte para que a gente possa ir para a vida, lembrarmos das nossas ancestrais, o quanto que elas sofreram para que nós pudéssemos estar aqui e principalmente dizer à nossa mente, aos nossos níveis neurológicos, de que sim, nós temos a capacidade de modificar a realidade em que nós estamos. De que sim, eu sou abençoada, protegida e amada por nosso Mestre Jesus. Se Deus está muito distante de você, traga a presença do Mestre Jesus. Traga a presença de um santo, de um anjo. Traga essa presença. E se fortaleça nessa presença. Porque o que não nos falta são os nossos próprios desafios internos, os desafios materiais e físicos externos, e as dificuldades, os desafios espirituais externos. Então, perceba que a nossa luta ela é grande, ela é desafiadora. Mas perceba também que nós já temos todos os recursos, capacidades, valores, virtudes para que nós possamos seguir em frente. Nós já temos muito mais do que nós imaginamos. Sabe por que a gente não consegue imaginar? Porque nós ficamos nós olhamos só para o nosso negativo. E quando nós olhamos só para o nosso negativo, nós não temos força. Não adianta. Nós vamos ficar desolados, vamos dizer assim. O meu livrinho abençoado, Pão Nosso, e abri aleatoriamente e veio a seguinte passagem: resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12.
Então, olha só. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Então, são os nossos próprios desafios. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os obstáculos e os trabalhos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Porque, olha só, quando a gente está nessa jornada, né, de crescimento, de se trabalhar, o que acontece? Tudo acontece com a gente, né, de ruim, de desafiador. Mas isso é porque nós estamos no caminho correto. Nós estamos no caminho iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Então eu tenho um anseio, eu não quero ficar nessa situação, eu não quero mais a escassez, eu não quero mais a dificuldade. Mas aí o que acontece? Os milênios nossos estão também aqui. Então a gente necessita também trazer um apaziguamento para o nosso coração de que, ok, eu vou respirar um pouco, mas eu vou continuar e eu vou seguir em frente. Porque nós não estamos somente enquanto, vamos pensar assim, Silvana nesse tempo. Eu tenho todas as memórias e todos os registros dos meus ancestrais, das minhas vidas passadas, dos meus inimigos desencarnados, de todo mundo, além dos outros aqui, né, que fica vagando e perturbando a gente. Então, rapaz, vamos respirar, né? Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos compraziamos no mal. Ai, a gente tá achando que é tudo capim dourado, né? Rapaz, mal sabe o quanto que a gente já aprontou. Fez experiência, judiou, matou, crucificou. E aí agora quer ser o capim dourado. Não dá. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram nas sendas dos discípulos as tentações de todas as matizes. Tudo lindo, né, Mirella? Só que não, vamos pegar a nossa pá pra gente ver. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão por toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Então, gente, olha isso. Enquanto nos demoramos nas insinuações malignas, nos cercarão por toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Então, o que não nos falta são os desafios. Mas, em contrapartida, o quanto de recursos, pessoas, meios, conhecimento nós temos hoje, propriedade, temos hoje a ferramenta na nossa mão e nós não aproveitamos. Me veio agora
uma passagem de um livro do Dr. Inácio Ferreira. É um psiquiatra que desencarnou, né? Ele tinha um hospital psiquiátrico em Uberaba. E ele permanece como diretor de um hospital psiquiátrico no plano astral. E no livro dele, ele fala, né? Não lembro agora o livro, ele fala que a gente precisa fazer a terapia da vassoura. E eu sempre falo de uma outra forma, que quando a gente está muito na densidade ou nas elucubrações, a gente precisa pegar uma louça para lavar, um quintal para lavar, né? E o doutor Inácio fala que nos falta a terapia da vassoura. Tá lá nas elucubrações, tá lá no sofrimento, no vitimismo, pega uma vassoura e vai trabalhar, vai ocupar sua mente, vai limpar a sua ira. Então, o que nós precisamos diariamente é catar a pá para limpar a nossa própria ira, é lustrar a nossa armadura, né? Ter o autocuidado, ter os pensamentos da melhor maneira possível, alinhados com o amor, com a fé, com a boa vontade, para que a gente possa evoluir. São esses os instrumentos que a gente tem. A força de vontade. Por mais que a depressão bata, procura uma ajuda. Mas continue. Continue, porque nós temos milênios das nossas próprias sombras para curar. Tá bem? Então, não desistam. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando a gente sofre a tentação, né, nós nos moldamos, nós nos esmeramos, nós evoluímos. Agora, se a gente permanece na mesma condição a vida inteira, nós não vamos sair daquele lugar. Então, que nós tenhamos a fé, a força, a pá na nossa mão para fazermos o melhor e o diferente por nós mesmos, do que a gente já fez e que podemos fazer mais. Ok? Vou pegar uma cartinha aqui, vamos ver qual é a mensagem do dia hoje para esse nosso momento. Vamos olhar os nossos pais com toda a humanidade que eles têm, né? Porque são humanos, imperfeitos, sofredores também, que tiveram muito menos. Vamos olhar para nós também com amorosidade, vamos lustrar a nossa armadura e vamos ver aqui o que vem. Olha só. Nada é por acaso, nada é por acaso. Se nós estamos passando por um momento, né, de tribulação, de tristeza, de dor, de amargura, vamos rever as nossas dúvidas, as nossas elucubrações, vamos deixar de lado, né, os ataques através da fé, da oração, do nosso Mestre Jesus nos amparando, e vamos cuidar, porque nada é por acaso, ok? Um excelente dia para vocês, uma excelente semana, e que possamos, com o entendimento, né, que nós trouxemos hoje, termos mais compaixão no sentido de dizer a nós mesmos: ok, eu te vejo, eu te reconheço, eu sei o quanto você pode fazer diferente, o quanto você pode fazer mais, e eu confio em você. E vamos para a vida, vamos para a vida. Eu vou colocar a cartinha da semana para vocês do baralho do Osho lá nos meus stories.
Um grande beijo a todos vocês. Arro!